Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Diego, pastor da igreja aqui de Cosmópolis. Cosmópolis, para quem não sabe, fica perto de Campinas, Paulina, aqui no estado de São Paulo. Gente, é um prazer, é uma satisfação ter vocês aqui conosco. Hoje uma live um pouco especial, com pessoas muito especiais. Vamos bater um papo bacana com alguns de nossos missionários. Esse mês a nossa igreja, ela vai falar no estudo de missões sobre um pouquinho sobre os povos indígenas. Então, chamamos aqui o pastor Leonardo, né, que trabalha, né, em uma tribo indígena, missionária Roseli, que está lá em Moçambique. E, gente, é uma alegria, obrigado, né, por vocês nos abrirem nesse espaço para conversarmos juntos. E, gente, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma coisa, manda essa pergunta no nosso Facebook, IMW Cosmópolis, entra lá, linka lá, manda para amigo, vizinho, parente, e manda para todo mundo, para a gente, né, divulgar ainda mais essa live, né, em nome de Jesus. Né, antes de dar aquele espaço para o pastor Leonardo e para o missionário Roseli falar um pouquinho deles, né, a gente vai depois falar algumas perguntas, mas antes disso, eu queria que eles... meu parceiro aqui, Herão, aqui, que sempre me ajuda aqui nas lives aqui, vai fazer aqui uma oração para nós, que de fato as bênçãos do Senhor sobre esse momento. Então, quero pedir, se possível, onde você está, um pouquinho comigo, vamos orar também, pegar ele esse momento, que vai ser de fato em nome de Jesus. Amém. Herão? Boa tarde aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Boa tarde, pastor Leandro. Boa tarde, missionária Roseli. É um prazer tê-los aqui para a gente conversar. E vamos orar para a gente começar nosso bate-papo aqui. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Estamos aqui reunidos virtualmente, mas reunidos pelo Senhor. Acreditamos que o Teu Espírito Santo vive dentro de nós e vive em nós também. Pai, que a Tua graça esteja sobre nós, nos orientando, nos ajudando a compreender, a entender, a expor o Seu trabalho, o Seu serviço, aquilo que é feito com amor, com zelo para o Seu reino. Pai, que o Senhor também alcance a vida daquela pessoa que necessita, alcance a minha vida e a vida de todas as pessoas que vão participar desse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, antes de perguntar alguma coisa, antes de falar alguma coisa, eu quero ouvir um pouquinho, né, da missionária, do pastor Leonardo, um pouquinho sobre eles. Eu vou primeiro para a missionária falar um pouquinho sobre ela, depois do pastor Leonardo vai falar um pouquinho sobre ele, né, nome, se tem família, se é casado, não, onde tu tá, enfim, vamos lá. Missionária, por favor, fala um pouquinho da senhora para a gente. Amém. Muretele apoiar Chinaka, a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém. Eu sou missionária. Que bacana. Eu sou missionária Roseli, estou aqui em Moçambique, na província de Nampula, no distrito de Meconta, na aldeia de Namialo. Eu sou solteira, não sou casada ainda, mas eu estou aqui servindo o Senhor, aqui no campo, aqui já vai para 10 anos. Amém. Amém. Nardo? Amém. A paz do Senhor, pessoal, abençoe a todos. Continue conosco. Eu sou o pastor Leonardo Saterê, aqui de Maué. Sou da tribo Saterê Maué. Faço missões já ao longo de 15 anos. E hoje nós estamos atuando nas comunidades ribeirinhas também. Tenho 31 anos, sou casado, tenho uma filha e também falo a língua indígena Saterê Maué. Vídeo Pupi. Eita. É bilíngue, é trilíngue, quadrilíngue, isso aí. Maravilha. Fala, quantas línguas são, pastor?
Aqui são só as duas, português e saterê. E o senhor sabe quantas? Só as duas. Essas Só, duas? somente português e saterê. Legal, legal. Eu fiquei curioso, a gente estava conversando antes e o senhor passou uma informação bem legal, queria que o senhor já compartilhasse com a gente sobre a tradução que o senhor está fazendo. Conta para o pessoal. Ah, sim. Então, é um desafio que eu tenho enfrentado durante esse tempo, por conta até mesmo da tecnologia, né? Que hoje, eu estava morando na aldeia, eu estava escrevendo manualmente, mas depois eu fui me estruturando mais um pouco e eu consegui comprar um notebook e passei a escrever, a digitar. E depois deu problema, não consegui mais digitar. E hoje eu tenho um notebook, mas ele está com problema também. E assim, mas eu tenho o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, já concluído. Evangelho de Marcos, Lucas e João, já bem começado. Que legal, que legal. Show. Maravilha. Missionária, até eu quero fazer uma pergunta agora para ambos, né? Tanto para a missionária como para o pastor. Eu vou pedir para a missionária falar primeiro. Assim, uma coisa que eu falo muito aqui para os jovens aqui da igreja é a questão de senso de propósito, né? E a questão é a seguinte, só para a gente começar aqui, já bater um papo legal aqui. Como é que deu na vida de vocês dois a questão do chamado, né? Como é que aconteceu? Deu um anjo, né? Uma espada desbanhada na mão, assim, pousa ali, eis que te digo, né? Ou alguma coisa aconteceu. Como é que aconteceu essa questão de chamada? Assim, porque quando eu faço assim por mim, desde que eu me converti, com 13 anos, eu tive comigo uma convicção de que um dia eu ia ser pastor. E conforme o tempo foi passando, algumas coisas foram ocorrendo para confirmar. Visão, revelação, palavra profética e N coisas que confirmaram isso na minha vida, certo? Então, quando eu fui para o seminário com 21 anos, eu fui certo de que aquilo que eu estava fazendo é aquilo pelo qual Deus queria que eu fizesse. Mas a questão com vocês, como é que aconteceu a questão de chamada missionária? Fala um pouquinho, missionária, para nós. Eu já faz um tempo, né? Aqui eu vou fazer 10 anos, mas já faz um tempo que eu já estou em missões, né? Trabalhei 7 anos lá na GEMIL, agência missionária, trabalhando com equipe, indo para o campo, né? Também ali na GEMIL. E antes disso já fiz missão também no Nordeste, né? Então já faz um tempo. Mas, assim, questão... Sempre senti no meu coração, sempre quando falavam de missões, eu sempre sentia, chorava aquele ardor no coração. Eu lembro que uma vez eu falei com o Senhor, não quero só ficar chorando por experiência de outros missionários, eu quero viver a minha própria, eu quero ter também experiência contigo. E dali em diante o Senhor foi trabalhando no meu coração, né? E eu saí para fazer a obra no Nordeste, depois voltei, aí fui para a GEMIL, fiquei ali 7 anos trabalhando. E depois eu vim, né, antes de vir aqui para Moçambique, eu estava num culto de oração, né, na minha igreja, e Deus usou uma irmã lá para falar que ia me levar para uma viagem, que me veio entrando no avião com as malas. Eu até achei engraçado e falei, mas eu sempre viajo mesmo, estou acostumado de vez em quando a viajar de avião, deve ser para mim, não. Aí, quando chegou na GEMIL, a diretora, né, que é a Vilza, missionária Vilza, me chamou e falou, Roseli, você vai estar sendo precisada lá em Moçambique com a missionária Concelita, ela está precisando de ajuda lá e você vai para lá para ficar 6 meses. Então, aquilo eu vi como confirmação do Senhor, foi tão claro nessa resposta no meu coração que eu senti paz no meu coração.
E dali Deus começou a mover, né? Abrir as portas para tirar passaporte, para tudo, Senhor, as ofertas, pessoas vinham me davam oferta, então Deus foi abrindo a porta, confirmou. E eu vim para ficar 6 meses aqui e já vai completar 10 anos. Maravilha, maravilha. Gente, antes de nós continuarmos, eu peço, né, tanto para mim, Heron, também, todos nós, para quando não for falar nada, para deixar o microfone no mudo, para não ter interferência de fundo, que às vezes sai um ruído, né? E daí, como for falar alguma coisa, dá um sinal com a mão, para a gente poder ouvir vocês, tá bom? Mas vamos lá, Pastor Leonardo, como é que aconteceu a sua chamada? A certeza de que é isso mesmo que eu escrevi você? Fala um pouquinho para a gente. Então, desde a minha infância, eu já brincava em dizer que eu seria pastor. E eu fui crescendo a minha adolescência, a minha juventude, eu até ingressei numa vida contra a vontade de Deus, mas dentro do meu coração sempre ardia o chamado para a obra do Senhor. E eu conversava com Deus, eu dizia, Senhor, eu não quero viver essa vida que eu vivo hoje. Eu quero ser pastor, quero fazer a tua obra. E um dia, aos 16 anos, eu fui participar de um evento que a Igreja Metodista Wesleyana estava promovendo em uma das aldeias próximo de onde eu morava. E eu estive ali participando daquele evento, e de repente uma missionária que estava pregando, ela começou a falar as coisas que Deus mandou ela falar para mim, dizendo que Deus estava me chamando para a obra dele e que ele tinha uma grande obra para realizar na minha vida. Naquela mesma noite eu entreguei minha vida para Jesus e logo no mês seguinte já comecei a pegar a oportunidade e falar algum versículo, tocar algum louvor. A partir dali, minha vida ingressou mesmo em missões. Com 3 meses, eu já estava em outra aldeia, já fazendo missões, pregando, cuidando dos irmãos. E depois foi para uma outra aldeia e tudo que ia acontecendo só confirmava que realmente era o meu chamado. Eu tinha o chamado pastoral. Opa, aqui, estava mudo. Muito bom. É o seguinte, é muito legal e interessante ver que, às vezes, também desde jovem, no caso do pastor Leandro, que esse chamado Deus já vem mexendo no coração lá no íntimo desde pequeno. Mas isso é questão também de escolha, porque às vezes realmente a pessoa sente, a pessoa tem até certa vocação, mas como ele mesmo falou, teve algum certo tempo ali que ele não estava indo para o caminho que realmente queimava no coração dele. O que eu gostaria de saber? Como que foi essa transição do dia que vocês tiveram a certeza de falar assim, não, realmente, eu preciso ir para o campo missionário, preciso fazer a obra de Deus. Como que aconteceu dentro de vocês em relação à família, em relação ao... se estivessem trabalhando ou não, aos amigos, a vida que vocês tinham naquele momento e para sair daquela vida, para começar realmente o ato de ser missionário, o ato missionário. Como que ocorreu essa transição? Missionária Roseli. No início, a família, mesmo a minha família sendo evangélica, foi difícil dela abrir mão, né? E sempre fomos uma família sempre muito ligada, então para a minha família poder abrir mão foi difícil. Até elas entenderem que era a vontade de Deus na minha vida, que era isso,
né, que realmente tinha me chamado para essa obra. Então, desde o início, quando eu fui para a Gemil, mesmo estando assim, um pouco perto, eu sou de... Né, a Gemil fica em Petrópolis, eu moro em Teresópolis, né, mas essa separação, Deus já começou, né, fazendo a obra ali, né, na minha vida, nessa separação, e eles também começando a entender, né, realmente a obra de Deus na minha vida. Legal. Pastor Leandro? Eu tinha acabado de construir a minha primeira casa. Já estava casado. Tinha a primeira Rapaz, casa quando eu recebi, tive certeza do meu chamado, na verdade. Eu já tinha minha roça e a minha vida, assim, de um indígena já estava acontecendo normalmente, a vida de casal, aquela visão que eu tinha de um indígena já estava em andamento normalmente. E, de repente, eu entendi que o meu chamado seria ir para missões, falar de Jesus em outra aldeia. E surgiu a oportunidade de ir para uma outra aldeia. E quando eu falei com os meus pais, com os meus irmãos, até mesmo com o líder da aldeia da qual eu fazia parte, eles sentiram assim um choque por eu estar tomando aquela decisão, por eu estar deixando a casa, a família e tendo que ir para uma outra aldeia um pouco distante. Isso foi assim um pouco complicado no início e eu não sei, mas pela experiência que a gente tem hoje de outros missionários também, na época assim eles disseram assim para mim: Leonardo, você tá louco? Você vai deixar tudo isso? Você vai abandonar o que você já tem para ir para um lugar que você não conhece, que você não tem a estrutura que você tem aqui? Você vai sofrer, você vai passar necessidades. Só que aquele chamado estava ardendo no coração e era tão forte que eu disse: não, eu não estou preocupado com isso. Se Deus está me chamando, eu sei que Ele vai suprir a minha necessidade. Por incrível que pareça, os 6 anos que eu passei ali, naquela aldeia, realmente nós tivemos muita dificuldade. Passamos fome, tivemos falta de roupa, aconteceu várias coisas negativas no ponto, assim, no aspecto físico, mas também conseguimos crescer em questão de igreja, abençoar a vida dos irmãos ali com a palavra do Senhor. Foi assim um mover, a minha vida espiritual se estruturava cada vez mais. E foi um mover como se fosse assim, um degrau numa escada que a gente estava subindo, mas que a gente estava tendo um pouco de dificuldade naquela situação ali. Mas foi um pouco complicado. imagino mesmo. Até a família entender, principalmente, às vezes tem uma estrutura, a missionária Roseli saiu do lar, que acho que dos pais ali, que acho que forneciam realmente aquilo que ela precisava. O pastor Leandro, ele já era casado, tinha aquela estrutura, e partir meio que foi mais ou menos igual a Abraão, né? É uma terra que É verdade. desconhecida. O que eu vou fazer assim? Como que eu vou me sustentar? Então, eu acho que assim, os familiares, os amigos realmente assustam, e eu queria saber, deu frio na barriga? Se dá aquele medinho assim? Porque assim, você Sim, deu. realmente... Deu frio na barriga, sim. Com certeza, porque essa pressão que os familiares eles põem sobre a gente acaba influenciando a gente para gerar um pouquinho de dúvida, mas conversei com os meus líderes na época e eles até pediram assim: ó, você tem que ter calma, você tem que orar e realmente ver se essa é uma decisão que Deus colocou no seu coração. Aí pronto, fui orar, foi
acalmassem os nervos e disse: Deus colocou isso sim no meu coração, então eu vou. E fui. Na época, um irmão que foi me visitar, ele até disse: eu estou contigo nessa obra aí, pode deixar que eu vou mandar uma oferta para você. E aquele irmão foi um supridor, foi assim, uma bênção de Deus para começar assim, a suprir toda a nossa Amém. necessidade. Amém, amém. Pastor Diego, queria comentar? Na verdade, que tem uma perguntinha agora, vendo vocês falar aí, daí veio essa pergunta na cabeça e o que eu vi de vocês. É assim, quando vocês foram para os lugares que vocês estão hoje, o que vocês sentiram? Tipo assim, se tiveram alguma dificuldade de se adaptar, para o pastor Leonardo talvez não tanto, porque né, é o espaço dele, né, a casa dele. Mas assim, a gente sabe que às vezes a igreja, aqueles que nos mantêm e outras coisas mais, às vezes faz um pouquinho de pressão, né? Esse negócio quer ver algum tipo de resultado e tem que ver, tem que dar tudo, aquele negócio todo. E a questão é, assim, eu, Diego, quando eu fui sair do seminário, fui assumir minha primeira igreja, que foi lá em Pontinho, gente, meu primeiro ano foi terrível. Porque, assim, eu estava perto dos meus pais, perto da minha família, perto de tudo. Daí fui pro Pontinho, que era um pouco distante da minha casa. Gente, e para mim foi horrível, por quê? Porque eu estava num lugar que eu não conhecia, uma cidade que eles conheciam, igreja nova, tudo novo. Eu comecei a morar sozinho, né? Antigamente minha mãe fazia comidinha para mim, tudo, né? Tranquilo. Agora, se não for o Diego, não tem ninguém, entendeu? Assim, eu lembro que no meu primeiro ano eu sofri demais. Eu tive assim, né, uma pré-depressão. Eu perdi muito peso, fiquei magro demais. Eu perdi acho que uns 10, 12 quilos. Fiquei muito ruim. Até que quando a minha mãe me viu, ela falou assim: Diego, o que tu fazendo com você lá, Diego? Só que eu não falava para meu pai, para minha mãe, né, alguns problemas que eu estava enfrentando, entendeu? Até porque era um jovem pastor, né, cara de moleque, solteiro, recém-formado, eu tava com 25 anos na época, eu fui assumir uma igreja que o pastor era mais velho do que eu, era casado, tinha filhos, isso era em todo um contexto. E assim, no comecinho, eu passei por alguns bocados, vamos dizer assim, a questão de para eu me adaptar, né, a nova realidade. Assim, vocês passaram por isso? Missionária, a senhora não foi para Moçambique aí, né? A senhora levou um baque assim, de realidade, né? Nova nação, cultura diferente, né? Um povo completamente diferente, talvez, daqui do povo brasileiro. Você, missionário e pastor Leonardo, você esperou alguma coisa nesse sentido? Missionária, começa pela senhora. Porque antes de vir para Moçambique, eu já tinha participado também no campo missionário na Bolívia. Lá na Bolívia, nós que iniciamos, né, a minha equipe iniciou o trabalho lá na Bolívia, né? Iniciamos esse trabalho, mas a realidade da Bolívia para Moçambique é muito grande, né? Então, quando eu cheguei aqui em Moçambique, eu tive tive muita dificuldade, mas uma da maior dificuldade que eu tive foi com a língua, né? Você ouvir uma língua totalmente diferente, não é português, não é inglês, não é nada assim que você está acostumado a ouvir, uma coisa que entra no teu ouvido e você não entende nada, nada faz sentido, né? Então, essa Bateu foi o desespero? E até hoje ainda tem um pouco de dificuldade, um pouco mais. Essa maior dificuldade assim, para mim, foi a questão da língua, né? O dialeto, né? Embora que falo português, né? O português de Portugal, mas nós trabalhamos com o povo macua e eles a maioria fala o dialeto, nas aldeias, né? Fala o dialeto, né, deles, na nossa igreja.
Então, tem ainda um pouco de dificuldade, mas em nome de Deus estou vencendo, estou aprendendo. Eu já consigo normalmente conviver, ouvir, falo um pouco, né? Pouco, então essa foi a minha maior, sim, dificuldade. E uma coisa que Deus é tão bom que o meu medo de quando chegar aqui era a alimentação e a água. Graças a Deus a água é boa, né? Não tive dificuldade, né? Embora a gente tome assim água mineral por causa da muita tifóide, essas coisas, então, mas a água, graças a Deus, é boa. E outra coisa que eu tinha muito medo, eu gosto muito de café, né? E aqui não tinha café. Não encontrei. Quando eu vim com a minha mala cheia de pó de café, né? Quase fazendo contrabando de pó de café. Então, eu trouxe, né? Mas Deus é tão bom que Ele não houve um só dia que eu posso falar assim, fiquei sem tomar café. Não, nunca fiquei. Né? Então, Deus, Ele providenciou tudo, né? Nos mínimos detalhes, né? O cuidado de Deus. Então, eu vejo o cuidado de Deus. E hoje aqui vende café do Brasil, trazem do Brasil, vende. Né? Que bom, Que bom. Então, essa questão de adaptação, para mim, logo no início também, os primeiros anos, eu tenho 15 anos de missões, os 6 anos foram muito difíceis. Eu tenho dito assim que foi um deserto onde eu aprendi muita coisa. Aprendi, na verdade, que a nossa fé, ela muitas vezes não quer dizer que eu creio e vai acontecer no estalar de dedos. Não. Muitas das vezes a nossa fé nos leva a perseverarmos um período de tempo longo para que Deus cumpra aquilo que Ele tem projetado para a nossa vida. Então, nos primeiros 6 anos, foi muito difícil, não por conta de eu estar num território diferente, numa região diferente, era a área indígena Satere Maué, da qual eu faço parte. Então, a língua, não tive problema em falar a língua, não tive problema na comunicação. Mas, por eu ter ido da minha aldeia para uma aldeia mais distante, e lá eu não tinha com que me sustentar a princípio, e lá é uma região assim de muita escassez em relação à alimentação. Então essa foi a nossa dificuldade no início. Depois também eu passei Deus me começou a me promover em questão de conhecimento, relacionamento com a minha liderança, Secretaria de Missões, bispos, igrejas, em Manaus, em outros lugares aqui no Brasil. E, assim, Deus começou a suprir a nossa necessidade e foi estabilizando as coisas. Hoje, como todo missionário, como qualquer um homem de Deus, como qualquer um cristão, tem seus momentos difíceis aí, de dificuldades, nós passamos, mas nem tanto quanto foi no início. Okay. E assim, vocês, não sei se já aconteceu com vocês já, eu, quando fui morar sozinho, depois que eu fui para sair do seminário e fui assumir uma igreja, para mim, assim, os piores momentos era à noite. Assim, de manhã tinha um povo, né, da igreja, então ia na casa de um, na casa de outro, fazia isso, fazia aquilo, era uma beleza, né? Só que à noite era a minha tragédia, porque, assim, à noite não tinha ninguém, né? Era só eu. Daí, quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia, e assim até hoje, eu chego aqui em casa, eu e minha esposa, a primeira coisa que eu faço, eu ligo a televisão, para ter barulho. E lá em Potim, tanto em Potim como em Caraguá, eu fiquei 3 anos solteiro lá, sempre era a mesma coisa. Eu chegava em casa, ligava a televisão para ouvir barulho.
né? Falando, né, para ter alguma coisa para escutar. Esse, porque para mim a pior coisa que tinha é o fato de estar sozinho. Né? O pastor Leonardo é casado, mas, missionária, a senhora sente isso também? Esse negócio de solidão, de ficar só, ou aí tem tanta gente perto da senhora aí que solidão tá para lá longe. Durante o dia, aqui, geralmente, a gente não tem vida noturna, né? Mas é durante o dia. O nosso escuto é pela manhã, escuto de domingo, durante a semana, porque eu não moro assim na cidade, eu moro numa aldeia. Então, é difícil, né, o acesso, então as coisas tudo acontece durante o dia, o escuto é à tarde. Então, eu também trabalho, sou diretora do Centro Infantil João Wesley, né? E lá também então eu levanto cedo, 5h30 da manhã eu já estou acordada, já estou de pé, 6 da manhã as crianças já começam a chegar, né? Então eu acordo cedo. Quando dá 5 horas, 17 horas por aí, eu já estou me preparando para dormir. Então eu vou dormir cedo, né? Então eu me acostumei com a vida de aldeia, de dormir cedo. Então agora eu estou aqui na Cala, estou tomando conta aqui estou na base missionária, como os missionários estão pelo Brasil, então eu estou aqui na base missionária, agora eu estou dormindo um pouquinho mais tarde, né? Então, estou assim, dormindo. Vocês me pegaram acordada. Se fosse lá na minha aula, eu já estaria dormindo. Mas aí eu acordo um pouco assim, dormo mais tarde, porque aqui tem televisão, aí já tem um pouco de vida noturna, então já fico mais assim acordada. Então, agora na minha aula é difícil. Então, como eu fico sozinha, moro sozinha, eu moro no centro infantil, só fica mesmo lá só o guarda, né? E eu mesmo, né? Na aldeia, então eu fico lá, sozinha, né? Então, eu tenho meu quarto lá, então eu fico lá. Então, cedo eu vou dormir, né? Missionária. Mas, graças a Deus, eu aprendi. Missionária, é perigoso aí na aldeia, à noite ou de dia? Como que é? A convivência, assim, se existe crimes ou é tranquilo, porque eu particularmente não consigo imaginar como que é, assim, porque como eu acho que a gente vive uma outra realidade, cidade, carro, rua, assim, tudo bem diferente, e a senhora veio de uma cidade assim também, tenta transmitir o que realmente é viver aí para nós, assim, que a gente está fora dessa realidade. A vida na aldeia é um pouco assim, diferente da cidade, né? Hoje eu estou aqui, na Cala, cidade, tem praia perto, né? Tem tudo, tem supermercado, tem tudo. Aí vai para outra realidade minha, lá na Mialo, que tudo é feira na beira da rua, né? Tudo nada assim igual tem aqui na Cala. Então é totalmente assim fora da realidade, né? De cidade. Então, ali na aldeia é perigoso, né? À noite é perigoso, né? Nós temos que ter guarda, e à noite, então, a vida noturna não tem mesmo como, muitos assaltos assim, nas casas, né? Então, é perigoso durante a noite. Mas, graças a Deus, o Senhor ali tem me guardado, tem me protegido ali. Graças a Deus, eu vivo bem no meio da comunidade, a comunidade tem um respeito, então Deus tem me guardado. Então, as pessoas já me conhecem ali na comunidade. Então, Deus, isso foi algo que Deus, eu sair daqui de Nacala e morar ali na aldeia, e na minha aula, foi algo que Deus falou no meu coração para que eu pudesse estar perto do povo, para poder trabalhar diretamente com ele. E quantos habitantes, assim, ali na aldeia tem, mais ou menos? Para a gente ter uma noção. E agora, no momento, eu esqueci um pouco, mas... Não. Tem bastante. Tem bastante. É aldeia grande, né? É uma comunidade. É uma comunidade, sim. E, pastor Leonardo, aí você sabe quantos habitantes tem aí? Como que é, pastor? Você pode repetir, por favor? O senhor sabe quantos habitantes tem aí na aldeia do senhor aí? Assim, na área indígena Sateré-Maué, ela tem várias regiões.
São mais de 5 regiões. E, ao todos, entre todos os indígenas, só na região de onde eu nasci, aquela área ali próxima, a região ali é em torno de 7.000 indígenas, mais ou menos. E entre todas as regiões indígenas Satere-Maué, acredito que chega a 15.000, mais ou menos assim. E na igreja que São o aldeias, senhor... várias aldeias, muitas aldeias. Em cada aldeia existe aproximadamente de 50 a 500 pessoas, mais ou menos. A aldeia onde eu fiquei durante 6 anos, na época tinha 900 indígenas. E nos lugares que vocês trabalham, né? Quantas pessoas participam das reuniões de vocês, dos cultos, dos trabalhos? Você tem uma média de quantidade? Agora eu tenho 3 aldeias e dá aproximadamente assim, as 3 juntas, dá em torno de 100 pessoas, mais ou menos. Estão distantes uma da outra, locais distantes, e eu tenho que ir de barco para chegar na mais distante. Eu gasto 9 horas viajando pelo rio. 9 horas? 9 horas de barco. E nas 2 mais próximas 2 horas, 3 horas de barco. E missionaria aí? Quantas pessoas mais ou menos tem? Aí, tanto no centro João Wesley, tem quantas crianças? O trabalho que você toma conta aí tem quantas pessoas mais ou menos? No Centro Infantil João Wesley, nós temos 135 crianças, que vai de 3 a 6 anos, que vai, né, de 3 a 6 anos, que a partir dos 6 anos, que já é a primeira classe, né, que já começa a alfabetização. E nós são 15 trabalhadores, né, que trabalham ali, né, junto entre professor, cozinheiro, guarda, tudo isso, né? E na igreja, aproximadamente, nós ainda temos as crianças da igreja, que temos mais de 200 crianças na igreja, né? Então, que frequenta a igreja, então nós temos trabalho na igreja, e de membros, assim, na igreja nós temos 160 membros assim, na igreja de Namialo, fora as congregações, que nós temos também as congregações. Então, então eu preciso de uma equipe bem forte ali, então a gente trabalha, né, com um grupo assim, bem forte ali nessa questão, assim, porque tem muita gente ali, né? Então, Deus tem nos usado naquele momento. Que legal. Legal. Pastor Diego, o que você acha a gente fazer algumas perguntas que o pessoal está colocando aqui? Pode ser? Pode mandar. Ó, é o seguinte, a Gabriela Silva, a Gabizinha, né, como ela é conhecida, ela perguntou assim, qual conselho vocês dão para os jovens que têm um chamado missionário, mas não sabem como iniciar essa jornada? E ela também pergunta, e para vocês, o chamado missionário é específico para cada pessoa ou todas as pessoas têm um chamado só? Missionária Roseli, pode começar e depois a gente pede para o pastor Leonardo também comentar. É uma pergunta difícil assim, de responder, né? Porque a questão é uma particularidade, né, da pessoa, né, assim, com Deus, né? Eu vejo assim, né? Se eu responder assim, é de todo mundo, né? Eu falo por mim, né? Eu falo por mim, o meu chamado, e o chamado de cada um é ser diferente, né? Então, por exemplo, o pastor Leonardo foi do meu jeito, mas eu creio assim, que quando o Senhor, assim, Deus me chamou assim, para o campo missionário, ele começou a testificar, falando onde eu estava inserida. Eu era aluna frequente de escola dominical, né, sempre na oração, sempre firme na igreja. Eu acho que não tem muito medo de você, né,
Deus começasse, você começar a ouvir a Deus, começar a entender, né, a obra de Deus na sua vida. Então, ali, Deus começou a trabalhar no meu coração. Então, eu falo assim, particular meu, né, do meu chamado, assim, da minha experiência que eu tive com Deus, como que Deus começou a trabalhar na minha vida. Né? Então, não estava assim, como se diz, fora do contexto. Eu acho que temos que estar dentro do contexto, né? O contexto é para Não foi algo que caiu de paraquedas, né? Não foi. Não foi. Tá. Pastor Leonardo, tem algum conselho para os jovens que queiram? Então, quando eu estava ouvindo a pergunta da irmã, qual seria o conselho, eu logo me lembrei da minha realidade, né? Talvez com outras pessoas seja diferente, mas é necessário que o jovem ele olhe para dentro de você mesmo e ouça aquilo que o coração está bradando, que o coração está dizendo, né? Porque muitas vezes o coração ele está pulsando forte, ele está ardendo por algo, mas a pessoa tem pensamentos em outras coisas. No caso, o meu coração, ele ardia por missões. Eu via assim o pastor que frequentava lá na região. Mesmo eu não frequentando a igreja, mas ele visitava lá em casa e eu via ele assim, eu ficava apaixonado assim pelo que ele fazia e eu ouvia meu coração dizendo assim, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. E eu dizia assim para Deus, Deus me tira dessa situação. Como a missionária falou aí, você precisa estar dentro do contexto, né? Para que você possa ouvir Deus falar com você, Deus possa te direcionar. Então, a vida do pastor, a vida de um missionário, a vida de quem está te repassando uma mensagem, esse chamado, a mensagem do chamado, é muito importante você ouvir, você analisar e buscar principalmente em Deus a certeza de que se é isso mesmo que você quer fazer ou que você quer que Deus faça na sua vida ou que Deus tem para você, é muito importante, né? E outra coisa que o jovem hoje precisa, na verdade, precisa ter a orientação do Espírito Santo na sua vida, né? Porque nem todo mundo está aí perdido. E especificamente, assim, o chamado na vida da pessoa como a Bíblia diz, uns são pastores, outros são doutores, outros são evangelistas. E então, não todo mundo nasceu para ser um missionário, mas nasceu para ser um pastor, mas nasceu para ser um obreiro, nasceu para ser um recepcionista maravilhoso na igreja, né? Aquela pessoa fantástica ali, de qualquer forma, nasceu para fazer a obra de Deus. Não necessariamente ser um missionário, mas você entregar a vida para o Senhor, para Ele usar você como uma ferramenta no seu reino, já é o suficiente. Como missionário, não. Isso, é muito legal ouvir isso. É muito legal porque, às vezes, principalmente nós jovens, querendo viver a vida intensamente e com tantas informações, às vezes a gente acaba esquecendo que nós precisamos realmente viver o que Deus quer para a nossa vida e não necessariamente precisa ir para Moçambique ou para uma aldeia para realmente fazer a nossa parte dentro do reino. Às vezes Deus colocou a sua profissão como médico, como secretária ou outra qualquer profissão, mas aquela profissão é onde Deus te quis e onde Deus realmente vai te usar para o reino de Deus, e isso é muito importante e legal ouvir isso aí.
até que um palavrinha para a juventude aí que está nos assistindo. E, gente, e tenho muita pergunta para vocês, ou se preparem que tem mais aí chegando para vocês aí. Mas você fala para os jovens aqui, pastor missionário, aqui para mim, o fato de a gente saber, ou ter, né, o senso de propósito conosco, ele é tão importante, que eu acho assim, que saber para que Deus me chamou, ele é tão importante que eu tenho que saber isso antes de me casar ou antes de fazer alguma faculdade. Por quê? Porque assim, se eu não sei para que eu nasci, qualquer coisa me serve. Se eu não sei para que eu nasci, qualquer pessoa para casar tá bom. Qualquer faculdade, tá dentro. Agora, assim, quando eu sei para que eu fui chamado, quando eu sei em que área Deus quer me usar, quando eu sei o propósito para minha vida, eu não vou casar com qualquer pessoa. Eu não vou fazer qualquer faculdade. Pelo contrário, eu vou procurar atrelar os meus sonhos com os sonhos de Deus. Com o que eu quero fazer com aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque assim, eu tenho conhecidos, alguns colegas meus, que, gente, o cara é excepcional, cara. Só que, infelizmente, ele casou com aquelas curvas de rio e a mulher atrapalha o cara. Ah, é o diabo. Não, não é o diabo, não, filha. Tem que escolher lá. Entendeu? Daí é o capeta que tá. Não, não é capeta, gente. Gente, são as más escolhas. Então, juventude aí que está nos assistindo, gente, preste atenção porque você vai casar. Preste atenção com que você vai se relacionar, pode atrapalhar pelo resto da sua vida. Busque em Deus esse senso de propósito para você. Como o pastor falou aqui, né? Todo mundo pode fazer algo no corpo de Cristo. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, mas tudo junto no reino. Gente, assim, igual assim, comer só o óleo, beber o óleo purão é horrível. Meter na boca uma colher de farinha de trigo é horroroso. Mas pegar o óleo, pegar o trigo, pegar o ovo, pegar o fermento, pegar isso, pegar aquilo e juntar, gente, sai um bolo maravilhoso. Assim é reino de Deus. Quando cada um faz a sua função, sabe disso e desempenha isso de uma forma correta, gente, o resultado ele é espetacular. É maravilhoso. E aqui tem uma perguntinha aqui que eu achei ela bacana. Eu acho, né, o Flávio Martins falou assim: gostaria de saber se há perseguição por parte de muçulmanos nas aldeias nacionais. Tem alguma perseguição aí? E pastor Leonardo, aí com o senhor aí, tem algum tipo de perseguição que vocês têm enfrentado nas aldeias? Vamos começar com a missionária, e aí? Essa perseguição específica por conta de ser uma aldeia indígena, não. Existem, assim, algumas perseguições isoladas, né? Alguém que se levanta contra, uma pessoa que não gostou do trabalho missionário, não gostou da ação que a gente está fazendo, aí se levanta e, às vezes, tenta caluniar. Essas coisas têm acontecido. Agora, a restrição que existe dentro das aldeias indígenas, acredito que no Brasil inteiro, é a questão da preservação, do cuidado, que até mesmo algumas organizações responsáveis pelas tribos indígenas, eles têm esse cuidado, né? Por exemplo, a cultura indígena é um bem precioso indígena que deve ser muito conservado e ter todo o cuidado para que não se perca a língua indígena, a cultura, alguns costumes. Então, a gente tem procurado, assim, fazer com que o evangelho, na sua essência, ele traga simplesmente libertação de um meio que fere princípios familiares, princípios sociais, essas coisas assim, e influencie a pessoa para um bom estar entre a sociedade.
A pessoa conhecer Cristo e saber que Cristo é a melhor coisa da vida dele e ter o cuidado assim, para manter um bom relacionamento com as organizações. No caso, a Fundação Nacional do Índio, né, que tem aí que cuida, que responde pelos indígenas, na verdade. Então, não existe assim uma perseguição específica, é sempre algo isolado. Legal. Missionária? Tem uma perseguição, missionária? Olha, até que aqui a gente não tem, não, mas assim, questão familiar, porque, por exemplo, dentro das famílias, né, os muçulmanos, eles não aceitam, né, que dentro da sua família vá para outra religião, porque eles falam que a religião é a única, né, essa é a verdadeira. Então, mas então, em questão familiar, quando um familiar se converte, então, em algumas famílias, há aquele rompimento com aquela pessoa, né, a distância, né, do familiar com aquela pessoa que aceitou Jesus Cristo, porque é como se ele estivesse abandonando, negando, né, que a fé deles, indo por outro caminho, porque eles têm aquele pensamento que é a religião que é a verdadeira, né? Então, qualquer outra que vier não é verdadeira. Então muitos não aceitam, né, quando um dos seus familiares aceita, vão para o Evangelho. Uma curiosidade, quais são as principais religiões que estão nas aldeias? Nas aldeias, o que tem, né, a questão do islamismo, né, tem muçulmano, mas o que prevalece mesmo assim, na questão das aldeias é a feitiçaria, né, isso, infelizmente, é o que nós batalhamos muito também na questão das igrejas, né, para trabalhamos muito nessa questão. Muitos vêm para a igreja, continuam fazendo as práticas, então o nosso trabalhar também tem sido isso, né, o evangelho, mostrando o evangelho, né? Então, prevalece mais nas aldeias. Assim, resumindo, eu sei que é difícil, né? Mas, assim, resumindo, o que seria feitiçaria na prática? Porque aqui, para a gente, a feitiçaria a gente vê muito, assim, em filmes, como que seria essa prática da feitiçaria? Porque, assim, um pouco, na minha cabeça, eu acredito que de quem às vezes está ouvindo, quando fala feitiçaria, é algo realmente, principalmente de filme, né? A gente lembra muito de filme as coisas, assim. Por exemplo, tem também muitos rituais, né? Desde que a criança nasce até ficar velha, então né, eles têm os seus rituais. Por exemplo, a criança está doente, né? Vamos lá, levar lá no curandeiro para poder amarrar alguma coisa, fazer alguma coisa, vou levar a criança e amarra alguma coisa na criança e aquilo ali vai proteger a criança. Então, mesmo nós trabalhamos até na questão na igreja. Então, o que nós temos levado? A Jesus Cristo sempre apresento as crianças na igreja e sempre trabalhamos, você não deve levar essa criança para outro lugar, né? Agora ela está debaixo da proteção de Jesus Cristo, o sangue de Jesus está protegendo essa criança, porque sempre quando a criança nasce, então já leva para proteção, para essa criança ser protegida. Então já amarra alguma coisa, uma fita, né, de proteção, né, naquela criança. Então, mesmo na igreja, às vezes quando chega alguém assim, né, então esse é o nosso trabalhar. Então é um trabalho contínuo, né? Então a gente está sempre trabalhando, sempre falando, sempre mostrando o evangelho, né, o que Jesus Cristo fez, né, o sacrifício de Jesus, né, como que Jesus, né, a proteção, quem pode proteger aquela criança. Então, o medo, a única coisa que impera muito também aqui é o medo, né, medo da mudança, né? Então, o nosso trabalhar, então, não sei, né, colocaram, né, na cabeça dele esse medo,
o medo do novo, o medo da mudança, se eu deixar assim, né? Então, nós temos trabalhado muito, né, nessa questão. Então, vai desde isso aí, desde que a criança nasce. Então, são muitas coisas que, se eu fosse falar, levaria muito tempo. Então, o que eu percebi realmente não é só sobre um choque de religião, é um choque cultural, porque a feitiçaria, então, está enraizada na cultura das pessoas, e aí, na hora que ela se converte, você tem que ter todo aquele cuidado, porque a pessoa foi criada, realmente, a família dela está toda envolvida num sistema que você está vindo com o evangelho e o evangelho fala, não, isso aqui não é válido, você não pode mais fazer isso. Então, existe essa dificuldade, né, de realmente desvincular. Sim, porque eu trabalho hoje com aconselhamento de meninas, né, de mulheres, né, e de meninas. Então, os rituais de meninas, né? Então, antes eles faziam, né, mesmo sendo da igreja, fazia do mesmo jeito que eles faziam antes de aceitarem Jesus Cristo, né? Então, hoje eu já trabalhei, eles me deram essa liberdade, as mães, de trabalhar junto. Então, o aconselhamento eu vou na palavra de Deus, né? Vou aconselhar a menina na palavra de Deus, vou mostrar como ela deve se guardar, se proteger. Então, até nessa questão do aconselhamento, Deus tem me usado nisso. Nossa, legal. E, pastor Leonardo, e aí, também é muito forte alguma coisa nessa área de feitiçaria aí, com os povos indígenas, ou não? Isso é um mito que criaram e hoje em dia não tem mais nada nesse sentido? Eu acredito que não na mesma intensidade que nem aí na região onde a irmã Roseli está, né? Mas existe prática também na área indígena Sateremaué, e inclusive é algo que, como o Heron, é algo que faz parte da cultura do povo indígena. Então, assim, se o indígena adoecer, ele faz questão de ir no curandeiro para benzer, para fazer lá o ritual. E, assim, é a parte da cultura dele. Né? Então, quando isso aí tem até uma questão de muito cuidado para se conviver com isso, porque quando o evangelho chega na vida de um indígena, aos poucos ele vai percebendo que Jesus Cristo é o suficiente na vida dele, mas é muito gradativo. Então, tem muitos que estão na igreja, mas de vez em quando ainda voltam essas práticas aí, por conta de que está enraizado na mente, assim, na consciência, de que essa é uma prática mais fácil de encontrar cura, mais fácil de encontrar a solução do problema, às vezes um problema conjugal, um problema familiar, doenças, e bom curandeiro. Então, é uma prática, assim, a gente pode dizer que é uma prática cultural também aqui na região indígena Sateremaué. Legal, legal. Gente, antes de continuar aqui o nosso papo, que está muito gostoso, e tem muita gente perguntando, mandando perguntas para a gente. Tem um vídeo que foi feito, né, uma montagem com as fotos que vocês nos enviaram, né? É muita foto, muita coisa, então, assim, a gente não vai usar tudo, né, porque é muita coisa, graças a Deus. Mas fizemos um videozinho aí bacana, de 1 minuto e pouquinho, que vai mostrar um pouquinho o trabalho dos nossos missionários, né, tanto do pastor Leonardo quanto da missionária Roseli, nos lugares que eles estão. Então, eu vou pedir como passar esse vídeo para nós aqui agora. Você que está na sua casa aí, curte com a gente aí, e se tiver mais perguntas, pode mandar. Vai ser um prazer passar aqui para os nossos convidados, em nome de Jesus.
cima desse vídeo que nós vamos ver aqui, tem uma pergunta aqui da Aline Brás Venâncio, uso do meu parceirão aqui, Diácono Alessandro. Na verdade, são duas perguntas meio que similares, eu vou tentar juntar uma coisa na outra. A pergunta diz assim, da Aline: de que maneira, de forma mais efetiva, além de oração e contribuição financeira, a igreja e as pessoas, elas podem ajudar ou contribuir com a obra missionária? E até que tem uma outra pergunta aqui que vai juntar. Cadê agora aqui? Assim, a gente sabe que na questão da obra missionária existe muita precariedade, né? Em que sentido a igreja pode ajudar? Né? A missionária falou, e aí na base ela está sozinha, né? A missionária Consolita, ela voltou para o Brasil e ela ficou sozinha aí. Em que sentido a igreja pode ajudar? Em como que a gente pode orar? Aí os trabalhos que vocês estão precisam de mais mantenedores, de mais missionários, ou de ambas as coisas? Missionária, como começou a senhora? Não. Hoje eu estou... Pode? Missionária? Pode. Hoje eu estou aqui sozinha, mas nós temos mais missionário. Temos mais 3 famílias, só que eles estão no Brasil, por causa do coronavírus, não puderam retornar. Né? E por isso que esse ano eu estou aqui sozinha, mas nós temos mais família, né? Temos os campos aqui missionários, temos na Cá, na Lua, e eu fico na minha aula. Né? Eu fico na minha aula sozinha. Mas e hoje a gente precisa, né? Também de pessoas, eu vou dar um mês, né? De voluntário, para poder vir nos apoiar. Vou dar um mês, vou dar 6 meses do meu trabalho, né? Vou lá fazer um treinamento, fazer um seminário. Então, nós precisamos de pessoas também, né? Para poder vir nos apoiar no trabalho, estar junto conosco, alguém que doa suas férias, também financeiramente, né? Nós somos fazer lado, né, discipulado, trabalho com os líderes, seminário com os líderes, isso requer recursos financeiros também. Então, isso nós temos assim, essa barreira, né, nessa questão do causa da situação financeira, que é pouco, né, que não dá para alcançar esse trabalho que nós queremos fazer de seminário, né, na área de discipulado com os líderes. Legal. Pastor? Pastor? Sim. Então, essa questão de ajuda missionária, eu quero aqui falar com os irmãos algo bem interessante que aconteceu com a gente. Mais de 20 anos que a Igreja Metodista Wesleyana vem desenvolvendo um trabalho missionário aqui na região de Maués com os indígenas e ribeirinhos. E nesse período de tempo foi adquirido um barco, inclusive a igreja de São Paulo, que fez a doação desse barco, uma das igrejas aí em São Paulo, fez a doação do barco. E com o passar do tempo, o missionário que andava nesse barco em missões, andando nas aldeias, ele foi tendo problema com o barco foi envelhecendo e por algumas vezes sofreu naufrágio nesse barco. E assim, a precariedade foi tomando conta, ele não tinha de reformar o barco. E no ano passado, graças a Deus, nós fomos abençoados pelo pastor Márcio, né, que é o secretário de missões aí em São Paulo, junto com a Gemil, junto com a Secretaria de Missões da 4ª Região. Houve assim uma parceria e, graças a Deus, conseguimos reformar o barco. Então, foi uma forma muito legal de nos ajudar aqui. E hoje nós temos, não só eu, mas temos também o pastor Edivaldo, que é o meu líder. Nós temos mais 3 pastores que estão nas aldeias trabalhando. São mais de 10 congregações. E é um trabalho bem grande, que envolve aí, eu acredito que mais de 400 membros,
aqui na região. E assim, nós temos vários projetos, construção de casa missionária, construção de templos, nossas viagens missionárias. Eu, pelo menos, gasto em torno de 300 a 500 reais por mês só com manutenção de viagem, combustível, alimentação. Então, é árduo essa questão de missões. Mas existem 3 meios de se fazer missões. E a primeira coisa que eu quero convocar aqui é a sua oração. Ore por nós, ore pela vida do missionário. Porque quando o missionário naufraga em um barco, é muito dolorido, é penoso, é difícil a situação. Ele perdeu tudo na época, tudo que ele tinha dentro do barco, ele perdeu. E assim, mas ele, um homem de coração apaixonado por missões, continuou fazendo missões. Hoje nós temos o barco já reformado, parte de baixo, e nós estamos orando para conseguir recurso para a parte superior, para fazer a reforma da parte superior. E também nós temos aí o outro meio de se fazer missões, que é ir, né? No caso, quem puder ir apoiar a missionária Roseli lá na África, glória a Deus. E quem puder nos apoiar também, fazer uma viagem missionária, como alguns amigos meus, eles estarão vindo no ano que vem aqui para Maués, vem uma equipe médica, vem dentista, vem um casal de amigos que eu conheci há uns anos atrás, vieram aqui em Maués, num congresso transcultural de missões, e nós passamos a ter uma aliança muito forte de amizade, e eles estão trazendo missionários para trabalharem aqui por 10 dias. Eles vão ficar por 10 dias aqui no Amazonas, atendendo com dentista, com médico, com enfermagem na aldeia. Então, assim, você que tem esse coração apaixonado por missões, você pode vir também dar esse apoio para nós. E financeiramente, você pode abençoar, entrar em contato com a Gemil, com a Secretaria da Gemil, né? Ou com a Secretaria de Missões da 4ª Região, ou com o pastor Diego, o pastor Márcio, né? Não sei, você escolhe aí, mas ajude o missionário. Nossa, é muito legal, e eu acho que uma das frases aí, fez eu refletir que o senhor gasta em torno de 200, 300, né, para a viagem, e isso ao mês, correto? Sim. E aí eu pensei, eu quero, assim, quero até compartilhar isso com o pessoal que está em casa. Isso, se a gente for dividir depois do culto, aqui em São Paulo, depois do culto, que a gente sai, a gente vai comer uma esfirra, um cachorro quente, alguma coisa, e a gente for juntar esse valor que a gente gasta no final do mês, praticamente dá o valor que o senhor acabou de falar, e isso é confrontador. Isso é algo que mexe, porque às vezes a gente fala, nossa, principalmente na situação da pandemia, a gente fala, não tem nada para fazer, a situação aqui está tudo muito complicado, e aí a gente começa, às vezes, a ouvir essas histórias de um missionário que, por conta de falta de dinheiro, não conseguiu fazer a manutenção do barco e perdeu tudo. E correu risco de vida também de naufragar, por naufragar. Então, assim, a gente começa a se confrontar realmente com a nossa realidade, mesmo que nós, às vezes, não seja o nosso chamado de estar aí, como a gente já comentou, mas é chamado de toda a igreja, todo o corpo de Cristo a ajudar uns aos outros, mesmo que não seja financeiramente, mas como vocês falaram, a gente pode doar um mês de férias, ou orações, enfim, existem vários meios. Isso fez eu parar para pensar aqui
E com certeza você vai ficar, como diz, né, ruminando, né, Aham. aqui dentro. E espero que surte efeito, assim como acredito que vai surtir em mim, nas outras pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como que tá a vida aí nessa pandemia? Chegou realmente, porque aqui em São Paulo ficou uma loucura, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro, nas grandes cidades, assim, quase entrou em colapso. Mas, e especificamente aí nas aldeias, como que estão? Missionária Roseli. Nas aldeias, nós, agora que vamos retornar os cultos, né, estava nesse período desde 23 de março, sem aula, né, ainda não temos aula no centro infantil, e agora que nós vamos retornar aos cultos. Desde 23 de março estava parado, né, a pandemia está um pouco controlada, até agora temos 21 mortos só, né, por coronavírus, né, então está um pouco assim controlada. E nós tivemos que readaptar, né, a igreja, né? Então, para lá na Mialo, gerar, para eles é novidade, né? Difícil, né, entender que tem, e eles gostam muito de andar juntos, de se cumprimentar, de sentar junto. Então, para isso, então a maior barreira tem sido isso, manter a distância, né? Manter a distância. Então, para eles se readaptar a isso tem sido difícil, mas na igreja, eu tenho trabalhado muito nessa questão de conscientização, né? A gente tem de cesta básica, né? Trabalhado com eles, então eu tenho trabalhado muito nessa questão, né, de que é uma realidade, o coronavírus é uma realidade, né? Então nós temos trabalhado com as famílias da igreja, mesmo ali na comunidade de Namialo, nós temos trabalhado também nessa questão de prevenção. Então, para eles é algo novo, né? Então, eles têm que, né, se readaptar novamente. Então, nós estamos agora nos preparando para o início, né, voltar novamente nossos cultos. Então, nós já estamos começando a fazer reunião para eles se readaptar nesse novo meio né, de se reunir, se adaptar na questão dos cultos. E não é fácil, não, né? Mas Deus tem nos dado graça. E como que está aí, pastor Leonardo? Olha, ficou muito descontrolada a situação. Aqui em Maués, que é a sede do município, nós perdemos 33 pessoas para o coronavírus. Nas aldeias indígenas, nós perdemos 3 senhores. E isso foi muito chocante. Assim, o impacto foi muito grande. A princípio, logo no início, ali no princípio e auge da pandemia, algumas aldeias foram afetadas pelo coronavírus. Graças a Deus não houve muitas mortes. Então, essa questão de distanciamento, ter que se readaptar a essa nova realidade tem sido difícil. Tem causado assim, alguns conflitos, mas a liderança indígena, juntamente com alguns pastores, alguns líderes, tem buscado se solucionar essa questão, de encontrar meios para solucionar. E há um mês atrás, assim, durante a pandemia também, nós cancelamos nossas viagens, cancelamos cultos, reuniões, ficou tudo parado. Aconselhamos os irmãos a estarem orando, a estarem cultuando em domicílio. E há um mês atrás nós retomamos novamente as viagens missionárias e encontramos os irmãos com muita saudade. E a gente não pode estar se aglomerando muito ainda, porque apesar de que deu uma boa acalmada aqui, mas ainda existem casos aqui em Maués. Hoje mesmo eu estava conferindo, são 13 pessoas que estão infectadas em domicílio e 5 pessoas internadas no hospital. Então, a situação ainda é um pouco preocupante.
Então, dá para ter uma noção que essa situação é preocupante, alcançou até as aldeias que são mais afastadas, né? Porque a pandemia começou, o coronavírus começou na classe alta, né? Depois foi se ramificando e realmente chegou até onde não tem tanto contato, né? Porque principalmente os índios que não tem esse contato tão direto com esse grupo de pessoas, infelizmente. Mas a gente, se Deus quiser, a gente vai sair bem dessa situação. Eu acredito que tem... Pastor? Temos uma perguntinha aqui. Tem algumas, né? Algumas, né? Flávio Martins e mais para a missionária Roseli. Pergunta assim, missionária. A irmã já encontrou alguma dificuldade ou preconceito apenas por ser uma mulher missionária trabalhando em uma sociedade patriarcal? Sim, é um pouco complicado, né? Então, até porque a questão assim para eles, né, a mulher ter voz, mas, apesar que tem muitas mulheres assim como líder assim, em Moçambique, mais ainda na questão assim, de igreja, né, a mulher falar, a mulher, né, ser pastora, a mulher pastorear. Então, aqui encontrei um pouco assim de dificuldade, mas aos poucos assim, hoje Deus foi quebrando essa dificuldade, sabe, de se relacionar, de trabalhar com eles. Então, que foi Deus mesmo. Então, hoje eu já trabalho, eu tenho liberdade, não, eu entro, vou em qualquer lugar, né? Entro em qualquer lugar, né? Então, a postura. Então, assim, a minha postura, né? E tudo isso, assim, e Deus também na minha vida. Então, essas barreiras foi sendo quebrada. Então, hoje eu tenho, assim, mesmo nas lideranças, né? Nas comunidades, né? Nas aldeias. Então, eu tenho essa liberdade, eu já não encontro mais essa barreira, né, assim, de início, né? Até eles verem, até ver a minha postura, né? Até que a mentalidade, infelizmente, que tem de mulheres, né, brasileiras, né? É aquelas do carnaval, né? Infelizmente, essa imagem, né, da mulher. Então, às vezes, chega no lugar, Brasil, e logo vão para aquela área do carnaval. Eu gosto do carnaval, não, mas aí até você não, eu sou diferente. Né? Então, você, né, a sua postura, né? Então, a nossa postura, a minha postura, então, e tudo isso, Deus tem assim, abençoado hoje, graças a Deus. Eu chego em qualquer lugar, né, trabalho, lido, né, a questão desde o governo, entro em qualquer área. Então, Deus tem abençoado nessa área, então hoje eu tenho essa liberdade. A senhora precisou bater de frente, brigar, ou realmente só foi pela sua postura e você foi ganhando um respeito com o passar do tempo? Eu fui ganhando respeito com o passar do tempo, né? A postura. Então, já sabendo como que é a cultura, então você não adianta bater de frente, né? Você tem que viver, é a vida mesmo, né? O tempo vai mostrando, né? Então, com isso, Deus foi abençoando também. Isso é legal, é muito legal ouvir, até por conta da situação que hoje a gente vive em discussão. A mulher precisa se impor e se colocar, aí outras pessoas falam, não, a mulher já tem o seu lugar, e isso é legal ver a senhora com essa história, saindo de um país que é o Brasil, né, saindo do seu próprio país, indo para outro lugar onde as pessoas não te conhecem e onde o patriarcal, essa cultura patriarcal é muito maior e a senhora conseguiu realmente ganhar um respeito aí, realmente vivendo com seus princípios, com seus valores. Isso é muito interessante e é um exemplo também para as mulheres, tanto daí quanto do Brasil. Isso, parabéns e que Deus continue abençoando a senhora. Até mesmo diante das mulheres, né? Pode falar.
Pode falar, Missão. Até mesmo diante das mulheres, a minha postura, né, no início, quando eu fui para Namialo, uma coisa que eu perguntei a Deus, Senhor, como que eu vou... Elas não se chegavam até mim, as mulheres não se chegavam até mim, mantinha distância, ficava conversando na língua dela, entre elas. Quando eu chegava perto, elas se retiravam, ficavam falando na língua dela. Então, até tudo isso, né, aos poucos, eu tive que conquistar, né? Então, aos poucos, Deus foi trabalhando na minha vida e elas puderam ver que eu não estava ali para tomar o marido delas, né? Não estava ali para tomar o marido dela, não estava ali para outra coisa, a não ser mesmo o evangelho. Então, tudo isso, aos poucos, Deus foi trabalhando e elas foram vendo a minha postura e começaram a se achegar. Tanto hoje elas me chamam para ir junto com elas nos trabalhos. Então, hoje eu já tenho essa liberdade no meio das mulheres. E eu consigo hoje ajuntar mais de 100 mulheres, 150 junto, para poder conversar junto com elas. Né? Então, hoje Deus fez também isso. Agora, falamos agora, tanto para a missionária como para o pastor Leonardo. A gente sabe que cada realidade é diferente, né? Nossa, aqui no estado de São Paulo, com o pastor Leonardo aí perto dos povos indígenas, a missionária Roseli aí em Moçambique, já que cada realidade é o oposto às vezes. E a questão é, como é que Deus tem levado vocês, qual a direção que Deus tem dado a vocês, para vocês conseguirem trabalhar com os povos daí? Como é que às vezes a questão de artesanato, dando alguma aula, como é que vocês têm conseguido ganhar espaço? Talvez que às vezes há muita resistência ao evangelho em alguns lugares, né? Talvez que, né, o missionário aí, né, o povo muçulmano, o povo islâmico, tem aquela aversão ao cristianismo, tem os povos indígenas e por aí vai. Como é que vocês têm conseguido entrar para falar de Jesus sem ser evasivo, sem ser aqueles entrão, né? Qual que é a estratégia destinada a vocês, que tem dado certo, e prova disso é que pessoas têm se convertido? Missionária, comece com a senhora, por favor. Olha, eu vou começar pelo centro infantil. Nós temos hoje o centro infantil, né? E não é só as crianças da igreja, né? Tem criança que é filho de muçulmano, e eles sabem que ali é uma igreja. Então, ali as crianças vão, nós todo dia pela manhã, todos os professores são da igreja, né? Então eu falo que eles são os pastores das crianças. Então, todo dia eles fazem o devocional com as crianças, lêem a palavra com as crianças, né? A palavra de Deus, canta com eles antes de começarem as aulas. Então, eles fazem isso todo dia. E mesmo quando nós fazemos reunião com os pais, primeira coisa, nós vamos orar, nós vamos e lemos a palavra de Deus. Então, nós sempre focamos, nós não perdemos, né, a oportunidade, né? Nós somos aqui, nós somos evangélicos, mas nós não deixamos de falar do amor de Deus também para eles, e eles aceitam, né, têm aceitado bem, e mesmo os pais, quando as crianças vão para casa, eles falam, o meu filho mudou muito, ele não deixa ninguém comer em casa sem orar. Tem que orar, não deixa ninguém comer sem orar. Isso estou falando filho de muçulmano, né? É filho de pessoas que não é evangélico. Meu filho não deixa ninguém comer sem orar. Então, ele tem que orar antes, de quem come sem orar. Então, os pais vêm falando, meu filho, ele fala, e nós ensinamos as músicas que eles aprendem, eles vão cantar em casa, né? Eles cantam em casa. Então, graças a Deus, Deus tem nos abençoado também assim nessa área, né? Na comunidade também eu trabalho assim com artesanato, aula de informática. Agora nós não temos tido aula de informática, nosso computador que nós tínhamos, né, deu defeito, queimou, então nós não estamos fazendo aula de informática, mas artesanato, culinária. Então nós temos trabalhado também com isso na comunidade, e o evangelho, né, vai junto. E nós também damos aula de alfabetização de adultos também para a comunidade. Pastor? Nossa estratégia aqui, devido a gente já ser do meio, tem sido assim, muito relacionamento mesmo, conversa, passeio na casa de uma família,
banquetes, comida, assim, assado, trabalhos. Hoje é aqui em Maués, no caso, nessa época, está acontecendo um período de trabalhos, que é a época de fazer roçados. Então, geralmente, as pessoas estão reunidas para ir para o trabalho. É um meio que a gente tem usado para estar junto com a comunidade, ajudando de alguma forma com algum alimento, e conversando com eles. Amizade, fazendo amizade. Mostrando que a sua vida em Cristo Jesus é maravilhosa. E também trabalhamos com crianças. A gente chega na aldeia e reúne as crianças, brinca com as crianças, fala de Jesus para elas, canta com elas. Tem sido a estratégia assim, para plantando o trabalho, a obra do Senhor na vida dessas pessoas, com as quais a gente tem contato. Legal. Eu acho que essa estratégia da comida, fazer os banquetes, é muito boa. É igual a gente. Essa aí é bem legal. Maravilha. Era alguma pergunta? Ó, a gente está caminhando aí para o final da nossa conversa, e eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Uma curiosidade. Eu fiz essa pergunta para o pastor Leonardo, mas a gente estava em off, né? Aí agora eu gostaria de saber de vocês. O que significa, se foram vocês mesmos que fizeram esses adornos? A missionária Roseli está toda fina aí, ó. Gostei, eu gostei mesmo. E eu gostaria de saber se tem algum significado, ou realmente é algo cultural, não tem, seria mais como se fosse a maquiagem das mulheres aí. Como qual é a relação dos adornos que vocês estão culturalmente para vocês? Tem algum significado ou realmente é só estético? Eu sou estética mesmo. Isso aqui é uma maquiagem mesmo, né? A roupa mesmo. E a roupa, eu estou com a roupa mesmo do dia a dia, né? Que usa capulana, roupa de capulana, né? A moçambicana, né? A mulher moçambicana. Então, a capulana faz parte, né? Da vida da mulher moçambicana, né? Então, estou aqui com lenço na cabeça, maquiagem, né? Isso aqui mesmo, os colares, né? Qual que é o nome? De Moçambique. A roupa? Qual que é o nome da roupa e da... Capulana. Capulana? Capulana, é a roupa. Estou com a bata feita de capulana, do pano de capulana. A capulana, aqui é tudo, né, para a mulher. Né? Você quer dar um presente para uma mulher, você dá uma capulana. Né? Você dá um pano, né? É um pano geralmente que vai 1,5 m, né? Faz saia, faz vestido. Então, a capulana aqui serve para tudo, serve para se cobrir, serve para tomar banho, serve para se secar quando tomar banho, serve como toalha de mesa, serve para tudo, né? O pano da capulana. Legal. Então... Legal, é interessante, eu gosto muito de saber desses detalhes culturais. E do senhor, pastor? Esse colar, ele se chama varri em Sateré. E é um colar, ele é específico do povo Sateré-Maué. Nenhuma outra tribo no Brasil, em qualquer outro lugar, fabrica esse tipo de colar. Somente os Sateré-Maué que fabricam esse colar. Então, é uma marca do povo indígena Sateré-Maué. Toda vez que você vê alguém usando esse colar, você pode perguntar para ele se ele é Sateré-Maué ou se ele já veio aqui na tribo Sateré-Maué. Ele não vai encontrar em outro lugar. Então, é uma marca do indígena Sateré-Maué. É por isso que eu estou usando ele hoje. Foi fabricado por mim mesmo.
E é bonito, é bem estiloso mesmo. Ele tem um formato de um pássaro. E você faz na mão? O formato dele é como se fosse um pássaro. Ah, e você fez na mão mesmo? Com a faca, uma lima, alguns materiais assim mais já adaptados que a gente tem para fazer. A minha esposa, ela gosta de fazer artesanato. Que legal, que legal. Legal. Obrigado por compartilhar. Agora, para os dois aí também, uma pergunta provocativa. A gente sabe que ninguém é de guerra, né? Mas a questão é, vocês aí nos lugares que vocês estão, se pensaram em alguma vez parar com tudo e largar a mão de tudo? Se já pensaram já, o que fazem vocês não pararem? É somente chamar de Deus ou tem alguma coisa mais que acontece que não posso largar isso não, cara? Eu tô com esse negócio que não faz parte da minha vida e se eu largar isso aí, é de mim. Missionárias, começa com a senhora. Olha, eu lembro uma vez, um tempo que eu estava na aldeia pregando, eu até assim falei com Deus, Senhor, eu acho que o povo não está entendendo a minha linguagem, a minha maneira de conversar, e eu estava assim, um pouco desanimada. Aí eu fui na aldeia, né, pregar a palavra, até eu falei lá daquela da viúva, né, que fez lá, que o profeta, né, pediu para ela poder fazer um pão primeiro para ele, e depois, né, foi aumentando, né, a farinha, né, e ela foi fazendo mais. Aí eu estava pregando essa palavra, aí teve lá no meio assim do culto, teve uma senhora que ela levantou, parecia que estava brigando, né, falando na sua língua, né, sua língua macua, falando. E aí o rapaz que esperei ela terminar de falar. Aí eu falei, meu Deus, por que a senhora está brigando? Será que ela não entendeu a mensagem? Aí o rapaz ele falou, não, missionária. Ela falou que agora ela entendeu a mensagem. Ela entendeu que Deus pode multiplicar e que Deus pode abençoar, que ela não precisa ir lá no imbondeiro é uma árvore que tem típica, né, da África, que geralmente eles usam para fazer sacrifício, né, para fazer feitiço. Então, que ela não precisa ir lá no imbondeiro, levar o sacrifício, levar o alimento para pedir para aumentar, para abençoar a machamba dela, para abençoar a plantação dela, que ela não precisa mais fazer isso, ela não precisa, ela pode pedir a Deus e Deus pode fazer isso. Então, ela estava ali falando para aqueles membros da igreja que ainda faz isso, que não era para eles fazer mais, que Deus pode fazer isso, que Deus pode multiplicar e que Deus pode abençoar a machamba. Machamba é plantação. Então, que Deus podia abençoar a plantação dele. Então, aquilo trouxe uma alegria muito grande no meu coração, que eu vi que ela tinha entendido a mensagem. Então, eu vejo que é o Espírito Santo, né? Então, eu vi ali a atuação do Espírito Santo naquele momento. Então, isso foi um marco que marcou a minha vida aqui. Obrigado, pastor. Nos primeiros 6 anos foram marcantes. Esses 6 anos eles são marcantes na minha vida. Eu pensei em desistir, porque eu estava com a esposa e a minha filha bem novinha, e a minha esposa com complicações desde a gravidez, depois minha filha nasceu, e a gente estava numa situação muito precária, e eu cheguei a ponto de pensar em desistir, em deixar tudo e voltar para a minha vida normal, como antes. Eu era professor na aldeia e queria voltar. E, de repente, as coisas começaram a mudar. Houve a proposta de eu fazer o seminário e fui fazer o seminário, concluí, e depois, quando voltei, já voltei mais fortalecido, com uma visão diferente, mais ampliada, assim, com uma bagagem bem maior.
e fui fazer a obra de novo. Fui para fora, peguei firme, e um ano passado, assim, eu tive um período muito difícil também, até fiquei preocupado, achei que ia entrar em depressão, justamente porque trabalhar com o público, com pessoas, às vezes acaba frustrando a gente por, às vezes, não acontecer do jeito que a gente gostaria que acontecesse. E isso aí me deixou muito preocupado, triste. E eu falei, Deus, não dá mais para mim, não dá mais. Tá difícil, tá muito complicado. E eu só que comecei a orar, eu não pensei assim isoladamente. Eu conversei com Deus, falei com Deus e de repente Deus começou a mudar a situação novamente, me levando assim para um nível de fé e de confiança nele, dizendo assim, vai dar certo, vamos lá que vai dar certo. Eu conversei com a minha liderança novamente e assim, aquilo, Deus colocou algo que me impulsionou novamente ao serviço missionário. E assim, eu acredito que isso acontece com qualquer pessoa, com qualquer missionário, mas uma coisa eu tenho certeza, que nesses momentos de fraqueza que a gente tem, Deus sempre vai dar uma injeção de ânimo, de fortalecimento, de um vigor novamente, para não deixar com que o projeto que Ele tem na nossa vida parar. Porque o projeto é dele, nós somos simplesmente ferramenta na mão dele. E eu sempre ouço aquela voz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta é: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pastor? Pode falar? Quer falar ou não? Não, não. Não? Então, uma última perguntinha aqui, antes de nós encerrarmos, que acho que ele não pode deixar de falar. Se vocês fossem deixar um conselho para nós, que às vezes não estamos tão próximos, né, da questão missionária, né, a gente sabe da importância de cumprir o ID, né, a gente tem ideia, né, da grande comissão e tudo mais, mas vocês que vivem aí, né, em uma outra realidade, em outro contexto, tudo diferente, como o pastor falou, né, o pastor Leonardo, que deve ter que viajar 9 horas de barco para poder pregar evangelho em uma aldeia. Aí a gente viu o povo aqui, né, que se for para a igreja 10 minutos, já não vai na igreja. Assim, se vocês fossem deixar uma palavra, um conselho para nós, o que vocês poderiam falar para nós, que estamos aqui no Brasil ou nas grandes metrópoles, né? Qual seria o conselho missionário que vocês deixariam para nós aqui? Missionário, como começa assim? O conselho que eu deixo hoje, nós estamos vivendo, né? Na realidade, o mundo está vivendo uma situação difícil. E eu lembro, quando Jesus, agora Jesus já foi, né, para o céu, e eles, agora, diante da realidade, né, diante da situação que eles estavam vivendo, né, agora, os discípulos, então, agora, para eles, era uma nova situação, uma situação, assim, desconhecida, né? E eu tenho, assim, para mim, mesmo assim, diante das situações, diante assim, dos problemas, qualquer que seja, né, a situação, nós temos a possibilidade, né, assim, de viver, né, de viver assim uma vida melhor. Então, mesmo assim, diante da vez a situação assim seja difícil, mas diante da situação nós temos que ver uma possibilidade. Eu vejo assim, às vezes a gente passa assim por situação assim difícil, mas podemos ficar agarrados naquela situação, mas nós temos que ver uma possibilidade de algo melhor. Quando nós servimos a Deus, então nós temos que sempre ver uma possibilidade de melhora, né, de algo melhor. Então, mesmo assim, né, diante dessa situação que você assim esteja vivendo, né, olha isso, olha essa situação, talvez seja algo que o Senhor quer fazer algo de melhor na sua vida, mudar algo na sua vida. Então, eu vejo que nós não vamos ser
do mesmo jeito que nós éramos antes. Então, Deus está nos dando uma oportunidade hoje de sermos melhor, né? De aprendermos e de vivermos melhor uma vida, né, diante dele, de servir ele melhor. Amém? Amém. Amém. Pastor Leonardo? Pastor, a obra missionária, ela é um campo que nós todos precisamos abraçar, né? Abraçar, desde de dentro da nossa casa até a mais longe, a aldeia, ou localidade onde existia um ser humano que a gente tenha contato ou que saiba que existe, precisamos abraçar, né? Tem um texto que me chama muito a atenção, que é de um ponto de Jesus, que ele vê a multidão e sente grande compaixão por aquelas pessoas, porque elas estavam como ovelhas sem pastor, né? E então, certa vez eu cheguei num concílio aqui na nossa região e um pouco triste, assim, pensando na vida, e alguém chegou para mim, alguém que eu não conhecia pessoalmente, chegou para mim e disse assim: "Você é o pastor Leonardo?" Eu falei: "Sim." "Eu oro por você. Eu tenho orado por você." Sabe, aquilo me deu uma energia muito positiva. Até hoje eu me lembro dessa frase que ele usou para mim: "Eu oro por você." Né? Então, a palavra que eu quero deixar para todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, é que abrace missões, né? Abrace missões através da sua oração. Mande uma mensagem para o missionário, diga que você está orando por ele, coloque a vida do missionário diante do Senhor, faça algo para que o evangelho seja de forma mais repentina, pregada para as pessoas mais distantes, para a pessoa que está na rua, para a pessoa que está próximo da sua casa. Seja um missionário, mesmo você sendo um diácono, um porteiro, um presbítero, um pastor, a que posição você estiver assumindo, mas, assim, independentemente de posição, você é simplesmente um membro, mas abrace missões, né? Faça parte, faça algo pelo reino de Deus, porque, com certeza, isso fará diferença e na propagação do evangelho, na propagação do reino de Deus. É a questão, você possibilitar a chegada do evangelho nos lugares mais distantes, ou até mesmo na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Né? É você ser esse canal de Deus para a possibilidade do evangelho chegar a outras pessoas. Tá bom, pastor? Amém. Amém. Gente, estamos chegando ao final dessa nossa live. Muito obrigado, missionária Roseli, pastor Leonardo, né, nos enriquecer com suas experiências. Obrigado, né, pelo privilégio, né, de poder, né, ver um pouquinho vocês, ouvir vocês. Eu queria que principalmente nós, Del Verão, né, todos que participaram dessa live, foram muito abençoados. E antes de nós orarmos encerrando, até quero pedir para a missionária Roseli fazer uma oração por nós, né? Nós aqui, também quem está também conosco, nos acompanhando, e também vai depois ouvir essa live depois, né, certamente. Eu queria que vocês falassem para nós como que o povo pode, às vezes, encontrar vocês, né? Tem algum endereço aí virtual, Facebook, Instagram, algum e-mail, algum lugar que eles possam conversar com vocês, abençoar vocês de alguma forma, né? Tem algum meio? Missionária, começa com a senhora. Deixa suas palavras finais aqui para a nossa live, por favor. Amém. Pode me encontrar através do WhatsApp, Facebook,
né? Então, esse é o meio mais querer conversar com a gente, querer ouvir mais, né, sobre o nosso trabalho, né, querer receber informação assim, do nosso trabalho, né? Nós temos nosso WhatsApp, tem o Facebook também, né, e-mail, né? Depois eu estarei também passando, né, para vocês que eles querem. Acho que é a conexão da missionária. Daqui a Eu acho que pouquinho caiu. caiu. A gente vai tentar falar com ela, mas, pastor, fala um pouquinho, enquanto a gente procura aqui, colocar ela de novo aqui na live, fala um pouquinho, né, como é que a gente consegue encontrar o senhor, tem algum endereço eletrônico, alguma coisa? Os meios pelos quais podem me encontrar pelo Facebook, que é Leonardo Saterê, e pelo WhatsApp, 92993 26 47 67. 92993 26 42 67. Esse é o meu contato. Maravilha. Ainda não conseguimos ainda entrar em contato com a missionária Roseli, mas, gente, muito obrigado. Também quero deixar aqui os meus agradecimentos também ao pastor Leandro, que está no campo missionário, lá em Campo Grande, pastor Leandro Rodrigo, está missionário no Centro-Oeste, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pastor, muito obrigado, né, por ter participado conosco, por ter deixado lá a sua mensagem para nós, né, e a todos que também participaram, gente, muito obrigado, foi um prazer, uma satisfação. A gente vai procurar deixar aqui também na página do nosso Facebook aqui de Cosmópolis, a conta, endereço, alguma coisa para vocês entrarem em contato com os nossos missionários. Então, muito obrigado em nome de Jesus. Não quer falar alguma coisa também? Os agradecimentos? Eu agradeço ao pastor Leonardo, muito obrigado por aceitar esse convite de a gente conversar, compartilhar essas experiências, confrontar um pouco a história também da missionária. Ela caiu, mas já deixo aqui também registrado meu Isso, tá todo mundo caindo agora. O pastor Leonardo falou. Amém. Então, tô todo mundo travando agora no finalzinho da live. É verdade, está travando mesmo. Mas amém. Pastor, como a missionária caiu o sinal dela, nós estamos conseguindo falar com ela, fala aqui para nós para encerrar, ore por nós, e para aqueles que estão nos acompanhando, por gentileza. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos concedeu para estarmos juntos através desta live com o pastor Diego, com o Heron, com a missionária Roseli e com todos aqueles que estão nos assistindo, Pai. O Senhor possa abençoar, fortalecer o missionário, ajudar, Pai, e dar amparo, Senhor, suprindo toda a necessidade, fazendo com que o teu reino seja cada vez mais povoado, Pai. Use o teu servo, use a tua serva e guarde, Senhor, de todo mal. Nos livra desta pandemia, Senhor. Guarda os teus filhos, guarda aquelas pessoas que estão nas aldeias, nas comunidades ribeirinhas, indígenas, as nações indígenas, o povo da África. Deus abençoe a Igreja Metodista Wesleyana, todas as regiões, Pai, todos os nossos bispos, em nome de Jesus, Pai amado. Amém. Amém. Gente, muito obrigado a todos, Deus abençoe, tenham um ótimo sábado, uma excelente semana, em nome de Jesus. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, fique com Deus. Amém. A paz. Pai.